Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Um ótimo dia para você que se conecta com a gente aqui na Web Rádio Meimei. Bom dia! Hoje, domingão, 9 da manhã, mais 2 minutos, dia 24 de novembro de 2024. Está começando mais uma edição do nosso Sementinhas do Amanhã. Bom dia para todo mundo. Lembrando, hein? Final de ano tá aí já, Natal tá chegando, né? E eu quero perguntar então para Mari se ela já está se preparando para o Natal. Bom dia, Mari. Bom dia, Guga. Bom dia a todo mundo que está em casa nos ouvindo. Sejam todos bem-vindos. Acho que tô me preparando para o Natal. Papai Noel já mandou a cartinha avisando que vai chegar? Ah, não, ainda não. Mas acho que para mim Natal é todo dia, né? Todo dia é abençoado. Todo dia a gente tem que comemorar o aniversariante do dia, ele tem que ser lembrado e tem que ser comemorado todos os dias. Né? Então, para mim, Natal é todo dia. E aí, Caião? Bom dia, Caio. Ho, 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 o Natal chegou mais cedo, crianças. É brincadeira. Fala bom dia. Bom dia, gente, bom dia. Gostaram da minha imitação de Papai Noel? Mais ou menos. Como que você tá, Caio? Tá tudo bem? Tô bem. Passou bem a semana? Passei. Então tá bom. Tá preparado para o programa de hoje? Tô. Muito bem. Caio, semana passada a gente começou a falar sobre os princípios, lembra? Né? Que princípios? Os princípios da doutrina espírita. Lembra quais são? Não. Olha, existência de Deus, fé raciocinada. Lembra? São quantos? 7. 9. Existência de Deus, fé raciocinada, imortalidade do espírito ou da alma, né? Reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, moral de Jesus, lei de causa e efeito, comunicabilidade dos espíritos e o princípio da evolução. Lembrou? Lembrei. Isso mesmo. E aí a gente começou a falar sobre o primeiro princípio, né? A existência de Deus. A gente leu lá no Evangelho segundo o Espiritismo a primeira questão, que pergunta o que é Deus, né? A causa primária de todas as coisas, né? E lemos a questão número 9, que a gente reconhece a existência de Deus na sua obra. Lembrou? Lembrei. Que é pela obra que se conhece o autor, né? Sim. E hoje nós vamos falar sobre o segundo princípio. Qual é mesmo? Imortalidade da alma. Não, a fé raciocinada. A fé raciocinada. Isso mesmo. Então nós vamos falar sobre a fé raciocinada. O que você acha que é fé raciocinada, Caio? O que você poderia, sim, contar para o pessoal lá de casa a sua opinião sobre o que seria a fé raciocinada? Olha, primeiramente vou ter que falar um negócio. Existem 2 tipos de fé. A fé cega, que você acredita em tudo que falam sobre a religião, e a fé raciocinada, que você... É só sobre religião? Não, sobre muitas coisas também. Sobre tudo. Né? E a fé raciocinada, que você duvida de algumas coisas até você entender se é verdade ou não. A fé raciocinada é o que nós vamos explicar hoje, né? Sim. Em que ela consiste. Porque fé, você pode ter. A fé é o acreditar, né? Mas esse acreditar, ele pode ser um acreditar reflexivo, né? Ou ele pode ser um acreditar, e eu acredito simplesmente porque eu acredito. Um acreditar não reflexivo, né? Um acreditar em tudo que me dizem, sem eu raciocinar sobre aquilo, sem eu refletir sobre aquilo, né? E o princípio da doutrina aqui não é esse princípio de que a gente acredita em tudo que nos é falado ou que a gente ouve, né? Principalmente das manifestações dos espíritos, né? Esse princípio é extremamente importante para que a gente não possa
acreditar exatamente, assim, inquestionavelmente em tudo que a gente ouve. Porque esse princípio nos ensina que tudo tem que passar por aquilo que a gente chama de crivo da razão. Você já ouviu falar esse termo? O que é um crivo? Crivo da razão. Então, é assim, o crivo é uma reflexão, seria... Ai, como que eu vou definir crivo, Guga? Me ajuda. Crivo, eu vejo como um conjunto de ações que faz com que você analise aquilo de várias frentes, de várias formas, né? É uma condição analítica. Analítica e muito bem analítica. Tem que ser muito bem analisada por vários pontos, né, Mário? Então, por exemplo, a pessoa não vai acreditar naquilo, né, apenas analisando de uma frente só, de um ponto de vista só, e sim de vários pontos de vista, né? Senão fica um pouco falho, né? Senão fica uma coisa muito falha, fica uma coisa muito vaga. Foi o que Kardec fez durante a doutrina. A gente falou de Kardec. Kardec, ele não ia só por um ponto. Ele ia pela questão matemática, pela questão física, pela parte científica. Pela parte biológica. Pela parte ideológica também. Então, assim, então isso é você passar pelo crivo da razão, né? Geológica também. Aí depois que você passa por todo o crivo da razão, aí você pode falar, opa, peraí. Então foi isso que Kardec percebeu. Existem coisas a mais que nós não sabemos, então nós vamos descobrir. Né? O crivo seria, assim, uma crítica, né? O senso crítico. É você analisar a informação por todas as suas facetas, né? Com todos os questionamentos que cabem àquela informação, para ver se naquilo tem lógica, né? Então, Caio, a fé raciocinada, ela é aquilo que é responsável pela parte lógica da doutrina, pela parte científica, pelos experimentos. Lembra que Kardec assistia às reuniões onde havia mediunidade e ele fazia todos os questionamentos buscando entender se aquelas respostas tinham lógica, tinham coerência, se comprovavam, os fatos que eram falados lá eram comprovados depois. Isso é a razão, isso é esse questionamento, se aquela informação ela casa com aquilo que a ciência diz, com aquilo que as experiências nos demonstram, né? Então, é isso que diferencia o espiritismo das outras religiões. As outras religiões, elas têm a fé, mas elas não fazem esse questionamento se aquilo que está sendo dito tem comprovação científica ou não, né? E se essa comprovação científica seguiu a metodologia, seguiu a metodologia que se usa para as investigações científicas, né? Quando lá os espíritos respondem à questão 75, lá do Livro dos Espíritos, Caio, eles falam assim, ó, o instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, a razão é o que possibilita a gente fazer as escolhas, né? Então, essa fé raciocinada é aquela que permite que a gente filtre a informação e faça as nossas escolhas. Se a gente acredita naquilo porque é racional ou se a gente deve colocar aquilo numa área de reflexão e não tratar aquilo como uma verdade absoluta. Entendeu? Então, Mari, mas é importante isso que você falou, muito importante, porque existe a questão do estudo, né? A pessoa tem que estudar, né? Estudar muito. Se ela no caminho ela encontrar alguma coisa que ela não sabe, aí ela precisa estudar e, como você falou, questionar, né? A doutrina nos ensina a questionar, a refletir. Então é na reflexão que a pessoa acaba encontrando a resposta que ela precisa, né? Durante o estudo, questionamento. Até dentro da doutrina, mas eu acho assim,
É muito interessante isso, quando a gente entende o Espiritismo e as bases do Espiritismo e em que consiste a fé raciocinada, a gente começa a não admitir mais verdades, entre aspas, que nos são vendidas, sem fazer essa reflexão lógica, né? Então, na verdade, quanto mais a gente estuda, porque o que é verdade é relativo, né? O que é verdade para mim depende do meu ponto de vista. Só que as pessoas vendem as verdades individuais para os outros como se aquilo fosse uma verdade absoluta, quando na verdade aquilo é simplesmente um ponto de vista individual. Ou uma narrativa. Ou uma narrativa, sem que haja essa reflexão. Então é fazer essa reflexão que torna a nossa fé uma coisa mais consistente e não uma coisa vaga. Porque a partir do momento que você acredita como verdade todas aquelas informações que chegam para você, e hoje isso é muito comum com a internet, com essa velocidade que as informações são propagadas, e as pessoas acreditam nas informações sem fazer uma investigação profunda, fazer o crivo, né? Passar por esse crivo, sem fazer questionamentos, sem passar pelo raciocínio lógico, né? Então, isso é muito perigoso. E a partir do momento que a gente faz isso torna a nossa fé mais consistente. Sim. Porque a gente vai acreditar só naquilo que seguir a nossa lógica, a lógica do conhecimento adquirido, a lógica da ciência, a lógica da reflexão, né? E aí a gente pensa assim, o que a gente precisa, então, para saber se uma coisa é verdade ou não, né? O Caio vai ler um texto aqui, depois, que vai elucidar muito bem isso, né? É que assim, se quando você começa a fazer os questionamentos, Caio, em algum desses questionamentos, aquela ideia não conseguir se manter, né? Não conseguir se concretizar ou se manter íntegra, significa que aquilo não é tão verdade quanto dizem que é verdade. Ela não se sustenta, né? Ela não se sustenta. Mas eu queria falar um negócio. Fala. Mãe, você não falou que a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê na internet? Não é só na internet, em qualquer... Então, se eu virar para você e falar assim, qualquer coisa... o céu hoje tá roxo. Você vai acreditar? Não. Né? Então, porque assim, as pessoas, Caio... Mãe, eu tô falando da internet. Sim, mas o que eu tô dizendo é que não é só a internet, mãe, não entendeu? É isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, ó. É que a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê na internet. Eu não tô falando que a gente deve acreditar em tudo que a gente não vê na internet, tá? Uhum. Exemplo de pessoa que acredita em tudo que vê na internet. Minha avó. Caio, não é assim. Eu acho assim, isso acontece com muitas pessoas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente lê e com o que a gente acredita, né? Porque é como ele diz aqui, o instinto é animal. O instinto não permite que a gente reflita, que a gente raciocine. A razão permite. Então, a gente não pode deixar o nosso lado animal, de instinto, suplantar o nosso lado racional, certo? Sim. Então, eu queria comentar assim, tem uma outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 131, que ela fala assim, olha, os Espíritos falam assim: assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Então, toda vez que aquilo
choca, aquilo conflita com a nossa razão, ou é porque a gente não entendeu, ou é porque teve uma interpretação errada, ou porque aquilo não é verdade, né? E aí tem a questão 455. No comentário que Kardec faz à resposta dos espíritos, ele fala assim: cabe-nos tudo julgar friamente e prestar-lhe e pesar-lhe as revelações na balança da razão. Então é isso, é essa balança, isso é o crivo da razão. É você colocar, olha, todas as informações que eu tenho, toda a lógica que eu desenvolvi durante essa minha existência e todas as outras, baseadas em todas as minhas experiências de vida, em todos os conhecimentos adquiridos em cada uma das encarnações, que provavelmente são conhecimentos distintos, né? Já que cada vez a gente vem, escolhe profissões diferentes, ou em ambientes diferentes, convivências diferentes, e isso dá para a gente, traz para a gente, para o nosso espírito, conhecimento, né? Então, pesar isso, a nossa razão, baseada nas nossas experiências, nos nossos estudos, nas nossas reflexões e os fatos, certo? Eu queria que você lesse para mim, Caio, lá do livro Evangelinho segundo o Espiritismo, né? Que, vamos lembrar, é um livro que a Laura Bergalo escreveu, tendo por base o Livro dos Espíritos. Ela fez não seria uma tradução, mas uma adaptação do texto do Livro dos Espíritos a uma linguagem que fique mais fácil para as crianças, né? Eu queria que você lesse esse texto para a gente, para o pessoal lá de casa, onde ela fala da aliança da religião e da ciência. Você pode ler para a gente, por favor? Posso. Então, vamos lá. Aliança da ciência e religião. Ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revelando as leis do mundo material e outras leis do mundo moral. Como as duas vêm de Deus, não poderiam ser incompatíveis. A incompatibilidade entre as duas é, assim, apenas aparente, e só existe para aqueles que, um de um lado e de outro, se consideram donos da verdade absoluta. Na verdade, ciência e religião se complementam de forma perfeita. É chegada a hora em que a ciência deve levar em conta o elemento espiritual, em que a religião deverá se apoiar nas leis orgânicas da matéria. O traço de união necessário para que ciência e religião se entendam é o conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo material. Leis que valem tanto quanto as leis da física ou da biologia, por exemplo. Essa grande revolução em torno da qual trabalham os espíritos vem sendo preparada há mais de 18 séculos em plena realização, e sua plena realização vai marcar uma nova era para a humanidade. As relações entre os homens passarão por mudanças inevitáveis em obediência à lei do progresso, que é uma lei divina. Muito bem. Então, o que você entendeu desse texto aqui? Ele fala assim, que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Sim, por quê? Vou explicar o porquê. Posso explicar, mãe? Pode. Porque, a religião, ela veio para ensinar a moral de Jesus, o cristianismo, né? Veio para ensinar a moral de Jesus, para ensinar as parábolas que ele contou, que são estudadas até hoje em dia. Os estudos sobre Jesus ainda não pararam. Faz mais de 2000 anos que Jesus nasceu e a gente ainda não descobriu. A gente não conseguiu pôr tudo em prática, né? A gente não conseguiu pôr tudo em prática. A gente não desvendou tudo ainda. E a ciência,
ela revela as leis materiais, como, por exemplo, a lei da física. Física, biologia. Por exemplo, se eu deixar uma massa aqui, ela não vai voar, porque tem gravidade, lei da física. Mas agora, o cristianismo, ele é um grande aliado da ciência. Mas por quê? Por que você acha, mãe? Na verdade, Caio, assim, o cristianismo, na época de Jesus não falou de religião. Jesus era judeu, né? Jesus nunca falou assim, olha, a minha igreja ou a minha religião é melhor do que essa, ou vocês têm que ter essa religião. Jesus só veio e ensinou o amor, o perdão, o respeito, a misericórdia. Que até hoje a gente não conseguiu botar em prática, porque tem um monte de assassinato. A fé, né? Então, assim, Jesus veio ensinar valores morais para a humanidade. Então, quando ele fala aqui em religião, ele não fala de uma religião específica, né? Ou do catolicismo, ou do espiritismo, ou do judaísmo, ou do hinduísmo, ou de todas as outras religiões que existem, né? Ela se refere à religião como leis do mundo moral e como ciência as leis do mundo material. Então, o que ela diz assim, olha, compilando o que está lá no Livro dos Espíritos, né? Que tanto a ciência como lei do mundo material e a religião como as leis do mundo moral, elas são duas alavancas para a inteligência humana. Isso significa que precisa ter um equilíbrio, né? Não adianta você só se desenvolver intelectualmente nas esferas científicas e não se desenvolver moralmente. E não adianta você só se desenvolver moralmente e não se desenvolver intelectualmente. Esses dois precisam... Sabe a gangorra, Caio? Sim. A gangorra é uma alavanca, né? Então, não adianta você ficar lá em cima, porque o outro vai estar aqui embaixo. Ela precisa estar equilibrada. Ela precisa estar na horizontal. É que nem a balança de dois pratos. Tem um prato na esquerda e um prato na direita. Exatamente. Então, assim... Se você botar 50 quilos no prato da direita e 10 quilos no prato da esquerda, qual fica mais pesado? O da direita. Então. Aí se você bota mais 40 quilos na esquerda, fica igual. Exatamente. Então, e aí assim, é isso que ela está querendo dizer assim, precisa ter uma compatibilidade entre as duas, né? Precisa ter um equilíbrio entre as duas. E aí ela fala que a ciência e a religião se complementam de uma forma perfeita. E é isso que o espiritismo vem trazer. As outras religiões, elas se baseiam no fator só de acreditar naquilo que veio ali e que lhe foi escrito como sendo uma verdade. E a ciência vem trazer esse equilíbrio. Só que esse equilíbrio ele tem que existir em tudo. Você concorda? Concordo. Ele não tem que existir apenas na questão religiosa, mas na nossa vida como um todo. Então, assim, o que ela diz aqui como essa aliança entre a ciência e a religião? A ciência essa aliança só passou a existir com o surgimento do espiritismo, porque todas as religiões até então, elas não se ligavam à ciência, não se ligavam às experiências, né? Elas só se ligavam aos dogmas, aquilo que era passado como uma verdade incontestável. Até então, até o surgimento do espiritismo, não se questionava nada do que nenhuma das religiões traziam para as pessoas, né? Se aceitava tudo, né, de uma forma incontestável. Os famosos dogmas. Exatamente. E aí o espiritismo aliou a base moral
a todos os ensinamentos religiosos, os questionamentos da ciência, as experiências que foram feitas, né? Então, ela é a base, a fé raciocinada é a base que sustenta a verdade do espiritismo. Porque se não fossem as experiências e o pensamento científico do Allan Kardec, a gente não conseguiria fazer a comprovação de que a vida continua, de que existe a comunicabilidade dos espíritos, de que existe a reencarnação. Então, a fé raciocinada é extremamente importante para a base da doutrina espírita. Por isso que ela é um dos princípios. Você consegue entender isso? Consigo. E eu queria falar um negócio. A gente ainda não conseguiu pregar... Tipo, muitas pessoas ainda não conseguiram pregar o amor, pregar a fé, porque elas são egoístas. Ou talvez porque elas realmente não conseguem. Só que aí, todos nós somos iguais. A gente tem o direito de não conseguir também. Se a gente não conseguir, a culpa não é nossa, a culpa não é de ninguém. A gente está num processo de evolução. Sim, a gente vai evoluindo constantemente, ou seja, não adianta culpar o outro só porque ele não conseguiu e depois fazer o igual e não culpar você mesmo. Na verdade, todos nós somos iguais. Na verdade, Caio, todos nós estamos nesse planeta aqui porque somos cheios de imperfeição. A gente não tem o direito de cobrar que os outros sejam perfeitos, se nem a gente consegue ser perfeito. Sim. A gente é cheio de falhas, cheio de equívocos. A gente erra todos os dias, faz escolhas erradas todos os dias, né? E como que a gente exige, né? Que tipo de misericórdia a gente tem dentro da gente, se a gente exige que os outros sejam perfeitos ou ajam de uma forma perfeita para com a gente, se a gente não consegue ser assim, né? Então, assim, o acreditar, o ter essa fé raciocinada também é um processo. E a gente sabe que cada um tem o seu tempo, né? Então, se você tem um coleguinha da escola que não consegue ter essa fé raciocinada, tem uma fé cega, né? Uma fé que não questiona as coisas, você deve julgá-lo ou ficar criticando ele por causa disso? Não, porque cada um tem o seu momento, né? A gente vai ver lá na frente, nós ainda vamos falar isso, sobre o egoísmo, sobre a inveja, né? O individualismo e todas as consequências que isso traz para os seres humanos, né? Mas a gente tem sempre que lembrar aqui de uma coisa que Jesus nos ensinou, né? Que é a caridade. Então, isso nos ajuda a não julgar o nosso próximo. Isso nos ajuda a não julgar o nosso próximo. A gente não está aqui para ficar apontando o dedo. A gente não está aqui para ficar apontando o dedo. A gente está aqui para dar a nossa contribuição, certo? Então, e para dividir um pouquinho das coisas que a gente sabe, das coisas que a gente estuda, com o pessoal que está lá em casa, né? E vamos ser caridosos. Vamos. Certo? Vamos. Diga, o que você Então, queria é uma falar? curiosidade que eu vi no Google, basicamente. Mãe, lembra que Moisés nasceu no Egito Antigo, né? Não foi isso? Moisés era hebreu, né, Caio? Ele foi viver no Egito. Ele foi viver no Né? Egito, A mas família dele era ele hebraica. nasceu no Egito. Não sei se ele nasceu no Egito Provavelmente. ou se ele nasceu lá na Palestina Não, e ele nasceu depois eles foram... Não, ele nasceu no Egito, falando na história. Então tá. Eu descobri que o Egito Antigo foi construído 200 anos antes de Cristo. Imagina. Foi. Não, Caio. Por favor, o Egito é muito mais antigo que isso. É. Caio, é o seguinte...
nós não vamos nem conseguir ler outro texto. Tá, tudo bem. Que a gente tinha programado para ler hoje. Tá. E o outro texto é um pouquinho grande. Acho que nós vamos ter que continuar falando do princípio da fé raciocinada no próximo programa. O que você acha? Não. Mas o nosso programa tem só meia hora e a gente já está chegando no final. Amanhã segundo de novo, não. Então. Vamos, então, despedir do pessoal de casa? Bom, eu queria dar um beijo, um abraço para todo mundo que ficou para todo mundo que ouviu até aqui. Você tem uma semana iluminada, que vocês sejam protegidos por Deus. Isso que aí. Assim seja. Eu também queria agradecer, Guga. Agradecer a todos que estão em casa, nos ouvindo, nos prestigiando e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouquinho, estudando um pouquinho e compartilhando isso tudo com vocês. Então, que tenhamos uma semana de muita luz, de muita proteção. E eu deixo aqui um abraço fraterno, carinhoso a todos que nos ouvem. Muito bem, então semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço para todo mundo. Lembrando que o nosso programa é realizado nos estúdios da Rádio Meimei, uma organização do grupo Fraternidade Garça São Paulo Brasil. Bom domingo para todo mundo. Lembrando que esse programa daqui a pouco já está no podcast para você poder ouvi-lo mais uma vez e compartilhe esse trabalho maravilhoso para que mais pessoas tenham acesso, como a Mari disse, a esse trabalho que a gente realiza. Muito obrigado a todos. Vamos lá então de música para encerrar o nosso programa. Aguinaldo Raiol e Daniel. Pai Nosso. Bom dia. Santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que
deixes cair em tentação.